meu povo, tudo bem com vocês? Queridos estudantes do 8º ano, coisa boa estar aqui com vocês, bem pertinho do recesso, tá chegando aquele período merecido de descanso, não é mesmo? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Carla, estou aqui com vocês há um tempo, refletindo, falando, contribuindo, trazendo informação para a gente solidificar o nosso conhecimento cada vez mais. Vocês sabem que eu nunca estou só, não é? Para que essa aula chegue até você, existe uma equipe ó, maravigold, maravilhosa. A começar com Dalila, nossa produtora linda, não é? Estou aqui com Cleiton, né, Cleiton? É isso, muito bem. Toda a parte técnica hoje é com ele. Billy deu uma saidinha, Billy danado. Mas ele está comandando toda a parte técnica. Estou aqui com a nossa intérprete, Elaine, tornando a aula acessível a todos. Não é verdade? Olha aí. Então, vamos lá. Também sempre tem uma parceira aqui comigo, não é? E hoje estou com ela, a maravilhosa professora Camille. Vocês já conhecem, né? Seja bem-vinda, Camille. Obrigada, professora Carla. Olá, lindezas. Bom dia. Boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está vendo dia, essa aqui. É isso, não importa a hora. O importante é o quê? Assistir. Já estou aqui no chat esperando aqui os contatos. Então, vocês sabem, qualquer dúvida, crítica, elogio, fofoca, estamos aqui, viu? Um beijo fofoca, e a gente vai se falando ao longo da aula. É notícia, né? Fofoca é notícia. Então, vamos lá praticar. Pessoal, vocês sabem que essa aula fica disponível para vocês no YouTube, né? Então, vocês podem rever, podem tirar dúvidas depois, podem comentar, podem pegar aquela partezinha da aula que você achou mais interessante para fazer uma anotação, certo? Então, fica sempre lá no YouTube, no Educa Recife. Também fica no aplicativo. A professora Camila está aí já esperando, né, o chat, os comentários. Por quê? Pelo aplicativo, que você pode, caso você não tenha, você pode baixar, não é isso, Cleiton? Através dos QR Codes que aparecem aí na sua tela. Então, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, é baixar o aplicativo e nele você vai encontrar a nossa aula ao vivo e o chat, tá certo? E podem comentar à vontade. O tema da aula de hoje é uma continuação da aula passada. Nós falamos de debate, a gente vem falando de oralidade. E eu fico muito feliz da gente estar tratando a oralidade, porque muitas vezes esse eixo da língua portuguesa é deixado de lado. E quando a gente vai, né, alcançando nossa vida adulta, vai se propondo a novos desafios, a gente é exposto aí para uma sociedade e é exposto a gêneros formais orais. E entrevista de emprego, a gente precisa saber falar. Lembro a vocês que quando eu digo saber falar, não estou dizendo que você não sabe, você sabe muito bem. Nós somos falantes, né, da nossa língua e nós, mais do que ninguém, sabemos falar a nossa língua. Mas quando eu falo saber falar, é no sentido de que você tenha o conhecimento suficiente para produzir os diversos gêneros orais, sem que seja prejudicado, sem que o nervosismo tome conta, sem que a entonação da sua voz, né, a entonação da fala, seja prejudicada, não seja nem tão baixo, nem tão alto. Ou seja, os gêneros formais orais, eles possuem características que precisam ser conhecidas e precisam ser seguidas. Não é a casa da mãe Joana, né, como o pessoal fala, que tudo pode de qualquer jeito. Não, existem contextos diferentes, que é o caso do debate. Debate é um gênero textual, e aí a gente precisa conhecê-lo. Professora Carla, assim, continuando o que você está falando, o falar bem é muito sobre defender-se, defender as suas ideias, conseguir se posicionar, não ter inseguranças no nível... não ter inseguranças que impeçam essa sua prática oral. Exatamente. Não é isso? Então, às vezes, a gente
A gente, inclusive, comete alguns desvios na fala, mas a gente faz isso com tanta segurança em defesa de um ponto de vista, às vezes, que vai ser o tema da aula de hoje também. Exatamente. Então, a gente acaba falando bem, mesmo que não esteja completamente, mesmo que não se aproprie completamente de toda a gramática normativa. Exato. Por quê? Porque quando a gente trata de oralidade, a gente precisa sair um pouco somente da gramática, né? A gente precisa pensar nos aspectos paralinguísticos, né? Que é a entonação, expressão facial, movimentos. Então, tudo isso faz parte aí do discurso oral, da oralidade. Professora Camille, a gente também precisa lembrar que leitura é muito diferente, leitura em voz alta é muito diferente de oralidade. Sim. Não é? Porque na aula passada a gente viu também, na aula retrasada, a gente viu o que é leitura, algumas dicas para ler, né? E leitura em voz alta não é oralidade. Então, quando você é convidado para fazer uma palestra, quando você é convidado para fazer um seminário e você leva a sua fala toda prontinha num papel e você começa a ler em voz alta aquela sua fala, você não está ali produzindo um discurso oral, você apenas está lendo em voz alta aquele discurso escrito, né? Então a gente precisa sim desse conhecimento. Então, o debate, como a gente viu na aula passada, é organizar nossos argumentos de uma forma lógica para alcançar um objetivo. E aí eu trouxe essa diferença, que debate é muito diferente de briga. A gente acha que debater é aquela coisa agressiva, não. Debate como um gênero formal, um gênero oral é muito diferente de briga. Existem regras, tá, que a gente precisa cumprir. A gente não pode, de forma alguma, interromper o outro. A gente não pode falar de forma agressiva. A gente não pode trazer para o lado pessoal, porque debate mesmo é muito, muito legal, né? Traz aí a importância social do debate, é trazer o conhecimento, é trazer sempre para formar você enquanto cidadão, para você formar a sua opinião. Então, debate é muito diferente de briga. E o que é que a gente vê aí, né? Que os debates, ele pode acontecer em situações informais no nosso cotidiano, que é muito comum, debatermos com um amigo, um vizinho, um colega, com familiares, sobre assuntos diversos. Lá em casa é um debate, né? A gente precisa debater para decidir alguma coisa, para decidir o que é que a gente vai fazer nas férias. É um debate, existe ali cada um colocando um ponto, um argumento para decidir alguma coisa. Mas acontece que o debate também pode acontecer em situações formais, como vocês estão vendo aí, ó, nessa imagem. A gente tem duas pessoas, já saímos da situação informal, ou seja, a fala vai mudar, a oralidade vai mudar, e a gente tem aí situações formais. Quer ver um exemplo que vocês vão se identificar? Período político, né? Campanha política. A gente tem muitos debates na TV. Não é isso, professora? Exatamente. E é uma situação extremamente formal. E é essencial, perdão, professora. Não, pode. Inclusive, interrompi. Esta interrupção Mas não pode acontecer no debate, Nesse momento gente. é permitido, pode ser. Esqueci o que eu ia dizer. Que é importante não, lembrei. o nosso debate na É política, essencial, né? Nesse período político, porque o debate é através do debate que a gente vai conhecer as propostas. Lembrando que a gente deve votar nas propostas, deve pensar, deve refletir, porque o seu voto é muito importante. Não sei o porquê você é uma criança e ainda não vota. Mas quando você for votante, você vai notar isso. Exatamente. Agora, é isso. A gente tem que lembrar que o debate é para que a gente compartilhe as ideias, para que a gente discuta. Eu tenho um ponto de vista, a minha proposta é essa, a do outro candidato é outra. Então, aqui a gente precisa de o quê? Um diálogo, uma conversa, né? Exatamente. Então, como o próprio nome diz, não é? Esse debate é um debate regrado, segue determinadas regras que foram dadas antes de um debate começar, como um tempo de fala, direito a réplicas, a tréplicas. Esse tipo de debate é muito comum, como eu falei para vocês agora, do período eleitoral, onde os candidatos se reúnem e apresentam suas propostas de governo. E é a partir desse gênero que a gente vai ter consciência. O que é que a gente vê muito na televisão? Que um candidato ou outro, quando não tem a segurança que deve ter, ele sai do gênero, né? Então, ou ele se exalta, ou ele usa palavras inadequadas.
e você sempre percebe que tem uma pessoa ali guiando todo aquele momento, que ele tem a função de mediador, né, de mediar aquele debate. Então, existem funções predeterminadas. E não achem que os políticos que vão participar daquele debate vão sem saber o que é que vai acontecer. Eles sabem já o que vai acontecer. Eles já têm, inclusive, os temas que serão propostos para aquele debate. Porque a gente não pode apresentar argumentos sem se preparar antes. Então, há toda uma preparação antes. Quais são os argumentos que eu posso utilizar quando se falar de educação? Quais são os argumentos que eu posso utilizar quando se falar em saúde pública? Então, todos esses temas são lançados para os participantes desse debate e eles estudam. Então, sempre há uma preparação. E qual é o novo? É o momento, né? A novidade, o que é que a gente tem que lidar com o novo? É o momento. Tem que lidar com as situações que aparecem ali, né? Talvez algo que um candidato disse direcionado a mim, que me pegou de surpresa. Eu preciso organizar meu pensamento linguisticamente falando, né? Organizar aí todas as estratégias argumentativas, todos os argumentos de forma lógica, a vencer aquela acusação. Quando eu digo acusação, entre aspas, porque eu não estou acusando ele de nada não, tá? Eu estou acusando, eu estou dando um argumento para ser debatido. Então, a gente precisa ter muita maturidade para quando falar assim, não, ele acusou, ele vai se defender. Agora, é nesse sentido. Mas esse tipo de debate, quando é realizado com temas polêmicos, né? E seus participantes apresentam ideias controversas. Essa atividade apresenta regras e procedimentos específicos, o que requer tempo e preparação da equipe, como eu falei para vocês. E o debate regrado é um gênero oral que só pode acontecer em duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre ideias diferentes. Por isso que cada um, né, tem uma proposta de governo. Se todo mundo estivesse ali com todas as ideias iguais, para que um debate, não é? Então, levantando argumentos que defendam sua linha de pensamento. O debate é bastante comum durante campanhas em escolas. Pessoal, vocês professores... professora, mas eu só vejo isso na televisão. Mas na sua escola acontece muito debate, né? Quando a professora lança um tema polêmico para se discutir, para que você comece a ganhar argumentos, para que futuramente você produza seu texto argumentativo bem baseado, acontecem os debates. Então, certamente a professora ou o professor já dividiu a sala aí em grupos, né? Para que cada grupo ficasse aí com uma opinião diferente, para cada grupo apresentar sua proposta. Campanha eleitoral de escola, né? A gente vota muito na faculdade, na chapa 1, chapa 2. Isso. E sempre há aqueles debates onde a gente vai decidir quem a gente vai votar. Então, não é algo distante, tá certo, da nossa realidade. É algo bem próximo que você, estudante do 8º ano, se ainda não participou de um debate, procure participar. Porque você vai ver o quanto você vai adquirir argumentos, o quanto você vai se desenvolver na oralidade. Não é, professora? É uma dica que a gente dá, né? Se jogue. Com certeza, se jogue. Eu falo isso porque eu tive muita vergonha durante a minha vida inteira, assim. Então, na faculdade, eu me mantinha muito calada. E isso acaba fazendo com que a gente não exponha o que a gente pensa. E aí, a gente acaba preso sempre no mesmo raciocínio, porque está dentro da nossa cabeça, né? Quando a gente joga no mundo, a gente pode encontrar opiniões diferentes. E através de um debate... Lembrando que o debate não é necessariamente para convencer a outra pessoa do seu ponto de vista. Isso a gente não pode garantir nunca. É mais para que você defenda o seu ponto de vista e não convença o outro. Não é isso? Exatamente. Aí você tem que apresentar, você tem que argumentar bem. Se o outro apoiar, né, aceitar a sua defesa, o seu pensamento, que bom, porque a sua estratégia argumentativa aí funcionou de tal forma que você convenceu o outro. Mas o que não pode é que você não saiba argumentar, que você não saiba expor seu pensamento. E aí, a professora Camille falou, e eu também compartilho disso, sempre foi muito tímida. Olha, Exato. Eis que na TV. Tímida, dançando aí, toda vez cantando aí Xuxa, Sandy Júnior, mas professora, a senhora é tímida? Sou, porque se eu for colocada
em uma situação formal que eu não esteja preparada, eu preciso de pelo menos 5 minutos assim, ó, para na minha cabeça entender qual é o gênero que está sendo solicitado ali, qual é a situação comunicativa, quem são os participantes, para quem eu vou falar, para então adequar a minha fala, para então trazer o meu argumento de forma claro, né, e simples aí para que o outro entenda. Lembrando que se não houve comunicação, se eu falo e você não entende, né, não houve comunicação. Então algo aconteceu de forma errada aí. Ou a minha fala foi truncada, ou eu não soube falar, né, de forma tão clara, coerente, ou o nervosismo tomou conta de mim naquele momento. Minha primeira entrevista de emprego, lembro bem que a primeira coisa foi: defina você, como você é, se defina. E aí eu fiquei, né, você é pega de surpresa, você tem aí uma situação bem surpresa, bem... Como é que eu vou descrever? Me descrever. Então eu precisava falar, né, de forma clara, simples, quem é Carla, falar em terceira pessoa. Isso é muito difícil, mas isso é uma habilidade da oralidade. Isso é uma habilidade da linguagem oral. Mas vamos lá, a disposição dos participantes no ambiente pode variar de acordo com a situação. A linguagem utilizada geralmente é a variedade padrão, como a professora falou, mas pode ser menos ou mais formal. Por quê? Porque de acordo com a situação, perfil dos debatedores, presença de público, tema, local do debate. Então, você ser um falante culto hoje não é você saber falar difícil, é você saber falar com a variedade padrão, ao mesmo tempo que em outras situações você sabe fazer a dosagem, você sabe medir a linguagem. Então, você sabe utilizar a linguagem informal, você sabe utilizar a linguagem formal e você sabe adequar essa linguagem às situações. Então, o debate regrado possui uma estrutura e pessoas com funções específicas. Olha essa imagem do lado aqui. Tem aí duas pessoas, né, na lateral, prestando atenção do que aqui, nessa que está na pontinha, está falando essa pessoa aqui, que ela está com o lugar de fala, o turno de fala é dela. E esse turno de fala precisa ser respeitado. Então, o debate regrado é composto por moderador ou mediador, como a gente queira, os debatedores, o auditório e o público. Essa é a estrutura padrão de um debate. É claro que ela vai mudar de acordo com a necessidade, situação. Lembrando que os gêneros, né, qualquer gênero textual, ele se adequa à situação, tá? Então, ele se adequa à situação comunicativa. Não é um formato fixo, seria, acho que, elementos mínimos necessários para que a gente tenha um debate. Nos estudos que a gente já tem pelo gênero, a gente percebe que essas características aqui se mantêm. Então, é uma estrutura aí mínima para que um debate aconteça. E quem é o moderador? Quem é o mediador? O mediador é quem dita as regras, apresenta o tema a ser discutido, escolhe debatedores, estipula o tempo de cada um, interrompe-os quando necessário, coordena o debate, visto que quando o debatedor está com dificuldades argumentativas, cabe ao mesmo passar a vez para outro debatedor com melhores argumentos. Ele também avalia os argumentos, inicia e encerra a discussão. Olha a importância, né, do moderador, do mediador nessa situação, não é? Enquanto professora, a gente se vê o tempo todo tendo essa função de mediadora. Não é? De mediadora. Por quê? Porque a gente organiza a sala de aula, a gente organiza ali quem é que vai falar, levanta sempre a mão. Os turnos, os temas, quando a gente faz uma simulação, né? Exatamente. Então, a função dele é muito importante. Porque quando ele diz aqui, ó, quando a gente percebe que há uma dificuldade argumentativa em certo debatedor, a gente ajuda, a gente troca o turno de fala, a gente pode trazer outra pessoa para falar, para que ela se concentre novamente, para que ela se recomponha, né? E tente organizar o discurso. Então, ele é muito importante, porque ele ajuda, tá? Quando o mediador não ajuda, o debate não segue. Então, ele ajuda o gênero textual a acontecer, o gênero oral a acontecer. E os debatedores, como a gente já falou tanto aqui, né, expõem suas ideias e tenta convencer os interlocutores, fazendo uso de argumentos, razões e explicações. É tentar convencer, dependendo do objetivo, tá certo? Mas se eu não convencer o outro, mas conseguir argumentar bem,
A gente sabe, quando a gente sai de uma situação, a gente sai leve, né? Quando a gente consegue argumentar. Então, numa reunião, por exemplo, de trabalho, numa reunião em algum lugar que você consegue expor seus pensamentos, suas ideias, de forma organizada, ainda que não seja votado pela maioria, ainda que a maioria não concorde, mas você sai leve, satisfeito. Por quê? Porque você conseguiu se comunicar de forma eficaz. Então, o debatedor, né, os debatedores, têm essa função de expor suas ideias. O auditório, o público, né, são as pessoas que assistem ao debate. Podem fazer perguntas, né, quando a gente tem ali um debate físico, né, não é na televisão que a gente está falando no debate, imagine na escola. Então, existe um auditório que podem fazer perguntas aos debatedores, se o moderador permitir, dentro das regras estabelecidas previamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. É aquela situação da aula passada que a gente viu, onde a gente tem um auditório ali e uma pessoa levanta a mão e diz, posso falar? E aí pega o turno de fala. Então, alguém do auditório pode pegar. Sempre perceba que tem aqui no textinho, que eu sempre estou dizendo, ó, algo previamente estabelecido. Não é nada que surge aí, né, professor Armando? Não é nada que surge do nada, assim, ó, brotou. Não. Existe uma preparação. O debate é algo muito bem preparado. Então, por isso que na televisão, antes de iniciar o debate, o moderador toma aí, né, a fala e diz: nesse debate, cada participante terá direito a falar 15 minutos, com direito à réplica de 5 minutos, com direito à tréplica de 2 minutos e meio. Então, ele sempre diz para o auditório, que somos nós, quais são as regras do debate. Então, tudo é pré-estabelecido. Não é isso, professora Camille? Isso. Tudo Exatamente, pré-estabelecido. É importante porque você precisa ter essa noção de estrutura e organização, até para que você consiga organizar a sua fala e se preparar para a réplica e talvez até argumente para a tréplica. Exatamente. E o que é réplica e tréplica, que a gente acabou, né, falando, que você já sabe. Mas a gente vai o quê? Descobrir quando? Na próxima aula, réplica, tréplica, o que é isso? E aí vocês não podem faltar. Onde vivem, de onde vem. Então, próxima aula, a gente tem essa missão da gente entender o que é tréplica, o que é réplica, como fazer, como iniciar. A língua portuguesa te dá estratégias, né? A língua portuguesa vai te dar caminhos para uma boa argumentação. Então, como iniciar, como finalizar. Lembrando sempre que debate não é jogar ideias ao vento, né? Não é jogar ideias. E sim argumentar num processo lógico, apresentar argumentos com processo lógico, início, meio e fim, tá certo? E muito bem consistente. Lembrem-se sempre que há vários tipos de argumentos. Argumentos de autoridade, argumentos de exemplificação. Então, há vários tipos de argumentos que a gente pode tomar para si nesse momento de debate. E, para finalizar, as funções do moderador, como eu falei para vocês, só para deixar bem claro. Abrir a sessão, introduzir o tema, apresentar os participantes, animar o debate com novas perguntas, sínteses parciais, e, né, que for oportuno, dar a palavra ao público. Então, o moderador é muito importante nesse momento. Professora Camille, quero agradecer imensamente a participação. Espero tê-la novamente aqui com minha certeza. Parceira. Fala aí com nossos estudantes. Oi, gente, eu espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. E coloque em prática, porque quando a gente aprende a debater, a gente pode levar essa habilidade para a vida, tá certo? Um beijo, até a próxima. Exatamente, vamos colocar em prática, vamos debater de forma eficaz, de forma que o gênero solicita, tá certo? Vamos sair, então, do senso comum. Não somos mais, né? Não seremos mais parte desse senso comum. Você é uma pessoa crítica, reflexiva, com argumentos bem fundamentados. E vamos lá, vamos debater, vamos tomar opiniões e se formar enquanto cidadão. Isso. E agradecer a Elaine, agradecer a Bíblia, agradecer a Cleiton, né? Que está ali, atento a tudo. E a você que participou conosco. Então, até a próxima. Tchau, tchau.